Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum e hoje vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontra agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse chamado à prontidão, como nós ouvimos, também poderia ser interpretado como essa vigilância, essa atenção, esse foco, Também na linguagem de hoje nós também poderíamos dizer essa proatividade, ser proativo nessa dinâmica da vida espiritual, que ela pode ser compreendida como essa vivência de uma fé viva e também esperançosa, na espera. Essa palavra da espera também, ela está muito relacionada com expectativa, Quando a gente está em expectativa de algo, que algo aconteça, a gente se torna sensível a isso. A gente tem uma sensibilidade. E é isso que o Senhor hoje quer nos sinalizar, Porque muitas das vezes, a nosso cotidiano, a nossa vivência de fé, nós podemos cair numa realidade de uma insensibilidade, Viver as coisas como se fosse uma rotina fria, sem gosto, sem um sabor, uma realidade que, apesar de ser cotidiana e muitas das vezes ter uma repetição, ter uma realidade, como a vida de oração diária, as participações, as celebrações, até o próprio serviço, a vivência da caridade. E quando a gente perde essa dinâmica do sentido, ela se torna somente atividades que nós fazemos, repetimos, mas perde o sabor, perde o sentido. Parece muitas das vezes atos vazios. Aqui eu não estou falando somente de uma realidade sentimental, queridos irmãos, de sentir, mas essa atenção, essa esperança, esse olhar espiritual que não pode faltar. Quando Jesus chama a atenção hoje na palavra, é ter sempre esse olhar de fé, que muitas das vezes não se vai sentir nada, mas vai se ter uma certeza viva de que ali o Espírito está agindo, que ali o Senhor está conduzido e principalmente dentro dessa realidade de prontidão, vigilância, de uma vivência esperançosa de expectativa, aqui está o grande motor da nossa constância. Creio que a grande dificuldade na vivência, seja das virtudes, na nossa dificuldade também na vivência espiritual, da vida de oração, não é começar algo, não é fazer, mas é ter uma constância e uma constância saudável, uma constância de sentido. E isso está principalmente entrelaçado com isso, com a vivência viva, de vivendo a rotina num sentido e essa rotina não ser algo frio, mas sempre algo que se tem renovação na vivência da fé. Hoje, também nós celebramos uma memória de uma grande santa,
né? Santa Mônica, que foi a mãe de Santo Agostinho. Essa mulher que viveu uma profunda vida de oração, de intercessão pela conversão do seu filho. E nós sabemos da grande importância na tradição cristã da figura de Santo Agostinho, um grande doutor da Igreja. E o grande mérito dessa mulher foi a sua constância na oração. Ela vigiou, ela foi atenta, ela teve esperança na fé. Por mais que o filho dela desse motivos de desesperança, parecesse que a sua atividade não tinha, né, a sua atividade de oração não tinha resposta ou não tinha serventia, ela permaneceu contra toda a esperança, como nós escutamos na carta aos Hebreus, ligada à figura de Abraão. Então, queridos, e aqui também a passagem fala desse administrador, daquele que é responsável, né? E também serve para todos nós temos responsabilidades, né? Os pais têm a responsabilidade da sua casa, os filhos têm a responsabilidade pelos seus afazeres, os padres pelo seu povo, enfim. Se a gente pensar, nós temos pessoas por quais nós temos também uma certa responsabilidade espiritual, familiar, profissional. E que a nossa constância, principalmente espiritual, nessa vitalidade, possa nos dar a graça de, assim, ser canal e instrumento para a realização do plano de Deus. Também hoje pensamos a intercessão de Santa Ana para tantos grupos no nosso país, de mães que rezam pelos seus filhos, um grupo que tem sido um grande instrumento de Deus, né? Para que cada vez se levantem famílias santas, famílias que estejam sempre, apesar das adversidades, na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.